A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editado pela editora CPAD, lição de número 13, que está trazendo o título Fé para crer na realidade do sofrimento eterno. Nós estamos estudando aqui o quarto trimestre de 2023 e nesse quarto trimestre está trazendo o tema A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Nós já temos estudado 12 lições nesse quarto trimestre e trazendo aqui a introdução na lição de número 1 do quarto trimestre, nós estudemos fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Na lição de número 2, fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Na lição de número 3, fé para crer que Deus existe. Na lição de número 4, a fé cristã e o conhecimento científico. Na lição de número 5, fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Na lição de número 6, fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Na lição de número 7, fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Na lição de número 8, fé para crer que Deus não criou o mal. Na lição de número 9, fé para crer na salvação eterna. Na lição de número 10, fé para crer que milagres acontecem. Na lição de número 11, fé para crer que o Espírito Santo é Deus. E na lição de número 12, que foi a última lição que nós estudamos, trouxe o título Fé para crer na ressurreição de Cristo. E agora, na penúltima lição, que estaremos estudando no dia 24 de dezembro de 2023, está trazendo o título Fé para crer na realidade do sofrimento eterno. E o texto principal nos diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Resumo da lição: o sofrimento eterno é uma realidade, assim como a vida eterna na presença de Deus. O texto bíblico está registrado em Mateus capítulo 25, versículo 29 a 34 e versículo 46, que nos diz: porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Introdução. Estudaremos a respeito dos fundamentos da fé cristã. Vimos os argumentos que alguns críticos do cristianismo utilizam para tentar desacreditar a fé. Nessa lição, trataremos sobre a realidade do sofrimento eterno. Veremos a partir das afirmações bíblicas o destino dos ímpios. No primeiro tópico vai trazer o título A Morte Eterna. No primeiro subtópico, Castigo Infindável. No segundo subtópico, O Destino dos Ímpios. No terceiro subtópico, Deus é Justo. No segundo tópico traz o título O Juízo Divino para os Ímpios. No primeiro subtópico, O Deus que nos livra da corrupção. No segundo subtópico, O Sofrimento dos Ímpios. No terceiro subtópico, A Punição Divina. Vindo para
ou livro de apoio, no capítulo de número 13, que está trazendo o tema Fé para crer na realidade do sofrimento eterno nos dias. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo 29 a 34 e versículo 46. Introdução. Esse tema é muito pertinente em nossos dias. Por mais de 20 séculos, tem se apresentado doutrinas sobre o sofrimento eterno, e é verdade que alguns ou algumas não são tão ortodoxas assim. No entanto, conforme escreveu James Hunt, há um abrandamento de certas doutrinas entre alunos de faculdades teológicas, inclusive de denominações de origem conservadora na sua teologia, gerando um grau preocupante de inquietação com essa geração de evangélicos com respeito, por exemplo, à condenação eterna. Clark Penner, por exemplo, escreveu numa revista teológica americana: como os cristãos podem projetar possivelmente uma deidade de tal crueldade e de índole vingativa cujos caminhos incluem infligir tortura eterna sobre as suas criaturas, por mais pecaminosas que tenham sido? Certamente um Deus que pudesse fazer tais coisas é mais próximo de Satanás do que Deus, levando-se em conta quaisquer padrões morais e o próprio Evangelho. Poucos anos atrás, correu nas redes sociais brasileiras e a pregação de um líder evangélico que, ao falar sobre a justiça de Cristo, afirmou que o pecado não é mais um critério entre Deus e os homens. Disse também que Hitler e Herodes estão à mesa ao lado de Jesus. Ele seguiu o seu raciocínio dizendo que arrependimento e confissão de pecados não são critérios para assentar-se à mesa de Deus no reino celestial. Com base nos textos de João, capítulo 1, versículo 29, defendeu que o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo e que isso envolve todos os pecados de todas as pessoas, quer tenham se arrependido, quer não. De modo que as pessoas podem ser salvas sem a necessidade de arrependerem-se e confiar em Jesus, uma clara referência à ideia do universalismo em referência à salvação. Por todo este livro, estamos tratando de assuntos fundamentais para a fé cristã. Estudamos o que alguns críticos do cristianismo utilizam para desacreditar a fé e as respostas baseadas nas Escrituras. Nesse capítulo, trataremos sobre a realidade do sofrimento eterno. Faremos isto a partir das afirmações bíblicas sobre a vida pós-morte, em especial, o destino dos ímpios. 3 posições são relevantes em nossa discussão, a saber, universalismo, inclusivismo e o aniquilacionismo. O universalismo acredita que, de uma forma ou de outra,
todos serão absolutamente salvos. Partem de dois pontos principais. Primeiro, entendem que a salvação vem apenas pela obra redentora de Cristo na cruz, assemelhando assim aos evangélicos. Segundo, aceitam a vontade salvífica universal de Deus, isto é, Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao arrependimento. Dentro do universalismo, alguns afirmam que Deus persegue a todos até que se renda aos seus pés. Isso inclui a Satanás. Nesse caso, os universalistas acabam por cometer sérios erros teológicos ao não distinguir entre a reconciliação objetiva e subjetiva na interpretação de Romanos capítulo 5, versículo 12 a 19. Ou seja, não fazem a distinção entre a obra reconciliadora de Cristo na cruz e a apropriação subjetiva pela fé do ser humano, conforme Romanos capítulo 5, versículo 17. Uma das bases do universalismo está na noção de que Deus é amor e, por causa disso, jamais permitiria que qualquer uma das suas criaturas perecesse, pois o amor nunca falha e jamais desiste. Não sossega enquanto não nos captura com o seu amor. Dessa forma, um Deus unibenevolente não somente ama a todos nós, como também nos ama o tempo inteiro, tanto nesta vida quanto no porvir. Não importa o tempo que leve, mas o seu amor alcançará todos os rebeldes. Um Deus todo amoroso, no fim de tudo, não falhará em fazer isso. Norman Geisler, entre as suas muitas refutações ao universalismo, diz que, apesar de Deus, de fato amar o mundo, conforme João capítulo 3, versículo 16, e desejar que ninguém pereça, conforme 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, a sua própria natureza, como amor, exige que ele não force o seu amor sobre ninguém. Mateus capítulo 23, versículo 27. Ele prossegue citando Leves, quando dizemos, todos se salvarão, a minha razão retruca, por vontade própria ou não. Se eu disser, independentemente da sua vontade própria, percebo que me encontro diante de uma contradição, pois como o ato supremo e auto-entrega de um ser humano poderia ser involuntário? Se eu disser, por vontade própria, a minha razão responde, e se eles não se entregarem? Há somente dois tipos de pessoas ao final, aqueles que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus dirá, então seja feita a tua vontade. Outro problema está na questão de não compreender de fato o que significa a condenação divina. Os profetas e Jesus afirmam que o inferno é eterno, conforme Isaías capítulo 66, versículo 24 e Mateus capítulo 25, versículo 46. E Paulo reafirmou isso em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 e 9. Alguns teólogos modernos, para terem as suas mensagens mais aceitáveis aos seus ouvintes, procuram buscar outras compreensões e conceitos para o inferno. Daí os vários problemas que se tem hoje. A Bíblia, entretanto, afirma que o inferno é real e é destino final do diabo, dos seus anjos e de todos os que praticam a iniquidade, cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, conforme vemos em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Dentre os defensores do livre-arbítrio, não cabe a proposta do universalismo, pois Deus deu ao ser humano a liberdade de escolha, e essa liberdade é a sua servidão. Talvez, para os evangélicos, o inclusivismo seja a opção mais tentadora. O inclusivismo baseia-se em alguns pressupostos comuns dentre os evangélicos, a saber, primeiro, a vontade salvífica universal de Deus.
Segundo, a suficiência da morte expiatória de Jesus. Terceiro, a necessidade de um ato de fé em direção a Deus. Na sua proposta, o inclusivismo ensina até mesmo que o cristianismo é a fé absoluta, o ápice de todas as demais religiões e o referencial pelo qual são julgadas. Ao mesmo tempo, evita o imperialismo teológico, pois ensina que os crentes em Deus podem ser salvos, mesmo não através de outras religiões. Enfatiza o papel da revelação geral, ensinando que a graça de Deus realmente está ao alcance de todos os homens pela ação do Espírito Santo, quando pela imagem de Deus que está em todos. Seu Deus continua sendo o Deus dos cristãos, e o cristianismo o auge das religiões humanas. As demais religiões se completam em Cristo e a fé, outrora implícita, torna-se explícita a partir da pregação do Evangelho. O inclusivista John Santer explica que os não evangelizados são salvos ou perdidos com base no seu comprometimento, ou falta dele, com um Deus que salva mediante a obra de Cristo. Os inclusivistas acreditam que a apropriação da graça salvadora é mediada pela revelação geral e pelas obras providenciais de Deus na história humana. Resumidamente, os inclusivistas afirmam a particularidade e a finalidade da salvação apenas em Cristo, mas negam o conhecimento de que a sua obra seja necessária à salvação. Desde o Concílio Vaticano II, no ano de 1962 a 1965, o inclusivismo está gradativamente se tornando maioria no catolicismo romano, tendo o teólogo Karl Rahner o seu principal expoente, no qual se concluiu que também podem conseguir salvação eterna aqueles que, não tendo nenhuma imputabilidade, desconhecem o Evangelho de Cristo ou sua igreja. Embora sinceramente procurem a Deus e, movidos pela graça, esforcem sozinhos por fazer a sua vontade, conforme lhes seja conhecida pelos ditames da consciência. Obviamente, então, a autorrevelação de Deus pela revelação geral é basilar na teoria inclusivista, pois entende que esse é o meio pelo qual Deus leva alguns à salvação sem fé em Cristo. Assim, dizem os inclusivistas, há uma distinção necessária entre crentes e cristãos. Os primeiros crentes estão salvos porque puseram a sua fé em Deus. Os últimos cristãos, por outro lado, estão salvos porque puseram a sua fé em Cristo. No entanto, para seguirmos o caminho proposto na última lição das revistas Lições Bíblicas, falaremos sobre o contraponto em relação ao aniquilacionismo, teólogos que não acreditam na realidade do sofrimento eterno. Morte eterna. A questão sobre morte eterna é essencialmente exegética, embora com implicações pastorais e teológicas. Resume-se na compreensão do que Jesus tinha em mente quando disse que os banidos no julgamento final irão para o castigo eterno, conforme vemos em Mateus capítulo 25, versículo 46. Se ele tinha em vista um estado de tormento que não terá fim, ou um irrevogável fim da existência consciente, em outras palavras, pois assim é colocada a questão, um castigo que é eterno na sua extensão ou um efeito, ou no seu efeito. A corrente cristã principal sempre afirmou o estado de tormento que não terá fim e continua a fazê-lo.
Há teólogos que têm asseverado que o aniquilamento ocorrerá imediatamente após a sentença de Jesus no juízo final, após um período de tormento no estado intermediário. Alguns têm pensado que cada pessoa banida da presença de Jesus passará por algum tormento proporcional em intensidade e extensão ao que cada um merece, até venha o momento da aniquilação. Outros, no entanto, baseiam o seu aniquilacionismo numa antropologia adaptada. Eles argumentam que uma existência eterna não é natural e que, pelo contrário, desde que nós somos seres pessoais, almas, que vivem por meio de corpos, a separação entre a alma e o corpo extinguirá a consciência. Então, depois de nossa separação inicial, a primeira morte, não há um estado intermediário, apenas uma inconsciência que continuará até a ressurreição. E depois de os descrentes ressuscitados serem banidos da presença de Cristo, as suas consciências finalmente cessarão, a segunda morte, quando os seus corpos ressurretos deixarão de existir. A expressão imortalidade incondicional foi cunhada para mostrar que a existência após a morte, que as religiões imaginam e que a maioria, se não todas, deseja, é uma dádiva que Deus concede somente aos crentes, enquanto ele, cedo ou tarde, simplesmente extingue o resto de nossa raça. A existência eterna está, portanto, condicionada à fé em Jesus Cristo, e a aniquilação é a alternativa para os demais. Entretanto, alguns aniquilacionistas afirmam que há um estado intermediário consciente, com alegria para os santos e sofrimento para os ímpios, como sempre foi o consenso da igreja. A ideia cristã do universo, do inferno. Não se trata de um conceito isolado de sofrimento apenas por sofrimento. A divina selvageria, sadismo, crueldade e vingança, do qual os aniquilacionistas acusam os crentes que declaram o inferno eterno, mas uma noção biblicamente formada por três misérias equivalentes que são: primeiro, a exclusão da presença de Deus, em castigo e com destruição dos que, ao negarem as misericórdias de Deus, já rejeitaram o Pai e o Filho no coração. Assim, a justiça do juízo final de Deus, que Jesus administrará de acordo com o Evangelho, está afirmada em duas bases. Primeiro, o fato de que o que as pessoas recebem não é apenas o que elas merecem, mas o que elas, na verdade, escolherem. Isto é, existir para sempre sem Deus e, consequentemente, sem nenhum dos bens que ele concede. Segundo, o fato de que a sentença é proporcional ao conhecimento da palavra, obra e vontade de Deus, que foram consideradas. Lucas capítulo 12, versículo 42 a 48, Romanos capítulo 1, versículo 18 a 20, versículo 32, capítulo 2, versículo 4 e versículo 12 a 15. Segundo, a condenação é uma retribuição moral. De acordo com o Evangelho, o inferno não é uma selvageria imoral, mas uma retribuição moral. Logo, discussões sobre a sua extensão devem ocorrer dentro desse quadro. De fato, o único significado natural dos termos morte, destruição, fogo e trevas no Novo Testamento, como indicadores do destino dos ímpios, seria de que tais pessoas deixariam de existir. Mas tal afirmação, quando submetida à prova, mostra esta entrada estar errada. Para os evangélicos, a analogia das escrituras, isto é, o axioma da sua coerência e consistência intrínsecas,
e a sua capacidade de elucidar ela mesma os seus ensinos é uma regra para toda interpretação. Então, embora haja textos que, tomados isoladamente, podem conter implicações aniquilacionistas, há outros que, de forma alguma, podem encaixar-se nesse esquema. Enfim, nenhuma teoria que se propõe a explicar o significado da Bíblia e não abrange todas as suas principais declarações pode ser verdadeira. Terceiro, estado de privação. Judas, no versículo 6, e Mateus, capítulo 8, versículo 12, capítulo 22, versículo 13, capítulo 25, versículo 30, mostram que as trevas significam um estado de privação e aflição, mas não de destruição no sentido de deixar de existir. Somente os que existem podem chorar e ranger os seus dentes, como é dito dos que serão lançados nas trevas. Esse estado deve ser entendido dentro das palavras de Jesus sobre o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. O castigo eterno é posto de contraste com a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo 46. A morte é um estado e não apenas um acontecimento. O apóstolo Paulo diz que a inclinação da carne é morte. Romanos capítulo 8, versículo 6. Ou seja, ele não diz que a inclinação da carne causa a morte, mas diz que tal inclinação é a morte. Morte não significa extinção. Morte física é a partida para outra forma de existência. Em nenhuma parte, morte significa extinção. Nada na terminologia bíblica garante a ideia de que a segunda morte, de Apocalipse capítulo 21, versículo 11, capítulo 20, versículo 6, 14, 20, capítulo 21, versículo 8, significa ou se refere à extinção da existência. Apocalipse capítulo 14, versículo 10 e 11. A ideia de morte espiritual pode ser comparada ao termo cristão segunda morte, em Apocalipse capítulo 2, versículo 11, capítulo 20, versículo 6 e 14, capítulo 21, versículo 8. É definida como o lago de fogo, onde, ao fim do julgamento divino, são lançados todos os que não se encontram escritos no livro da vida de Deus. A segunda morte refere-se à condição final dos que estão fora da salvação divina. Este lago de fogo é descrito como o fogo eterno, em Mateus capítulo 25, versículo 41, capítulo 18, versículo 8, e como fogo que não se apaga, em Marcos capítulo 9, versículo 43, 44, 46 e 48. Sublinhando o caráter eterno de retribuição dos perdidos, conforme Jeffer, ao tentar escrever uma declaração abrangente da doutrina mais solene da Bíblia, o termo retribuição é escolhido para substituir a palavra mais familiar, punição, já que essa implica disciplina e correção. A ideia é totalmente ausente da verdade que sela o trato divino final com os que estão eternamente perdidos. Reconhece que, no seu significado primitivo amplo, o termo retribuir está usado para alguma recompensa, boa ou má. A palavra é usada sobre a doutrina do inferno apenas quando se faz referência à perdição eterna dos perdidos. O Salmo de número 1 esclarece que os ímpios não subsistirão ao juízo e sofrerão a morte eterna por não serem justos. O salmista deixa claro que, ou se é justo através da obediência a Deus, sendo moldado pela sua lei, ou se nega a verdade de Deus, tornando-a em mentira e segue caminhando para a destruição. Não há espaço para a negação da doutrina bíblica da salvação, realizada somente por meio da fé na obra de salvação realizada pelo Senhor Jesus Cristo, e nem para a negação da doutrina bíblica da morte eterna.
Outras vezes, hoje, é levantada a objeção de que isso não é consistente com o fato de o Senhor ser um Deus de amor. Há nisso tudo um profundo mistério. Porém, pelo menos pode ser dito que essa objeção despreza o fato de que a morte é um estado e não apenas um acontecimento, como a própria Bíblia diz. O pendor, a inclinação da carne, dá para a morte. Romanos capítulo 8, versículo 6. Paulo segue o seu pensamento, concluindo que o mesmo é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Na mentalidade do Antigo Testamento, há uma ambivalência entre os significados pecado como um ato e castigo, pressupondo que a ação da pessoa e aquilo que lhe acontece estão diretamente relacionados como parte do único processo dentro da ordem divina básica de que toda alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. A morte eterna é uma penalidade divina. Nos escritos de Paulo, a morte é considerada como a consequência do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Isto é, como a justa retribuição ao pecado. Algumas vezes o Novo Testamento salienta as sérias consequências do pecado, referindo-se à segunda morte. Judas versículo 12, Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Esta expressão rabínica significa perdição eterna. Deve ser compreendida juntamente com as passagens em que Jesus fala sobre o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, em Mateus capítulo 25, versículo 41. Assim como o castigo eterno, que é colocado em contraste com a vida eterna, em Mateus capítulo 25, versículo 46. O estado final do condenado é descrito como morte, punição, perdição. Do ponto de vista da Bíblia, a morte é algo que deve ser vista com horror. Em relação à morte eterna, é importante lembrar que o lago de fogo, como destino dos perdidos, é um lugar e não um estado. Como o céu é um lugar e não um mero estado mental, da mesma forma os pecadores condenados vão para um lugar. Essa verdade é indicada pelas palavras Hades, em Mateus capítulo 11, versículo 23, capítulo 16, versículo 18, Lucas capítulo 10, versículo 15, capítulo 16, versículo 23, Apocalipse capítulo 1, versículo 18, capítulo 20, versículo 13 e 14, e Geena, em Mateus capítulo 5, versículo 22 e 29 e 30, capítulo 10, versículo 28, Tiago capítulo 3, versículo 6. Lugar de tormento. O fato de essa ser uma condição de miséria indescritível é indicado pelos termos figurados usados para relatar os seus sofrimentos. Fogo eterno. Mateus capítulo 25, versículo 41. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 44. Lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. O poço do abismo. Apocalipse capítulo 9, versículo 2. Fora nas trevas, um lugar de choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 8, versículo 12. Fogo inextinguível. Lucas capítulo 3, versículo 17. Fornalha acesa. Mateus capítulo 13, versículo 42. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Apocalipse capítulo 14, versículo 11. Embora esses versículos usem metáforas, isso não é desculpa para modificar o pensamento que eles expressam. Devemos reconhecer que o uso de metáforas nessas passagens é uma frágil tentativa de
declarar em linguagem humana o que está além da sua capacidade de descrever. É bom salientar que essas expressões saem dos lábios do próprio Cristo, que revelou quase tudo o que se sabe sobre esse lugar de retribuição. Conclusão. A terminologia que Jesus utilizou define inferno como um fogo literal. Em Mateus capítulo 5, versículo 22, versículo 30, capítulo 13, versículo 29 e 30, a história de Lázaro e do rico indica que o inferno será um lugar de tormento e fogo. Lucas capítulo 16, versículo 23 a 28. Além disso, o inferno é descrito como um lugar de trevas. Mateus capítulo 25, versículo 30. Sugerindo um lugar de punição, onde o inútil, aquele que não tem, é removido para longe do reino, devendo ser compreendido como um lugar de punição futura, sendo as trevas o oposto da glória de Deus no céu. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. A pressão de uma sociedade permissiva aumenta a cada dia. A ideia da hermenêutica do amor, em que tudo é tolerado, ignora que o Deus que é amor também é santo, justo e fogo consumidor. Não se pode escolher uma parte desse Deus para que haja relevância da mensagem da igreja no meio em que está inserida. Ela precisa seguir os princípios bíblicos, oferecendo um porto seguro em Deus, a uma sociedade sem rumo e sem ética, deixando expresso, sem nenhuma dúvida, o fim que aguarda os que não se deixam moldar pela palavra de Deus. Aplicação prática. Sobre o castigo eterno. A ideia do sofrimento eterno como uma realidade factível é abordada em diferentes passagens bíblicas, fornecendo uma perspectiva sobre a existência de consequências eternas para os que rejeitam a salvação oferecida por Deus. Embora seja um tema difícil e desafiador, a Bíblia apresenta essa ideia como um alerta sério sobre a importância das escolhas que fazemos em relação a Deus e ao destino de nossas almas. No Novo Testamento, por exemplo, Jesus fala repetidamente sobre o destino dos que rejeitam a Deus. Em Mateus capítulo 25, versículo 46, ele diz: "E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna." Essa passagem mostra a existência de duas possibilidades de destino após a morte: a vida eterna em comunhão com Deus para os justos e o tormento eterno para os que rejeitam a salvação. Outra passagem relevante é Apocalipse capítulo 20, versículo 15, que declara: "E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Essa imagem simbólica descreve a separação eterna de Deus e o sofrimento dos que não aceitaram a redenção oferecida por meio de Jesus Cristo. É importante ressaltar que a ideia do sofrimento eterno não deve ser interpretada como um desejo de Deus de punir ou torturar as pessoas. Pelo contrário, a Bíblia apresenta Deus como amoroso e compassivo. No entanto, a justiça divina requer consequências para as escolhas feitas nesta vida. A ideia do sofrimento eterno serve como um lembrete sério para a realidade da separação de Deus e das consequências de rejeitar a oferta de salvação. Ela ressalta a seriedade do pecado e a importância de buscar uma reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. Embora a ideia do sofrimento eterno seja difícil de compreender e aceitar, ela também pode ser vista como uma expressão do amor de Deus. O Senhor oferece salvação a todos, mas também respeita o livre-arbítrio humano. Os que rejeitam a oferta de salvação estão, em essência,
escolhendo afastar-se de Deus e das bênçãos que ele oferece. A ideia do sofrimento eterno na Bíblia serve como um apelo para que as pessoas considerem seriamente as suas escolhas espirituais e busquem a reconciliação com Deus enquanto ainda há esperança. Contrapondo a realidade do castigo eterno, universalismo e aniquilacionismo. Universalismo e aniquilacionismo são duas perspectivas teológicas que divergem da ideia tradicional do castigo eterno. Exploraremos brevemente cada uma delas e como ambas se contrapõem ao conceito do sofrimento eterno. Primeiro, universalismo. O universalismo sustenta a crença de que, eventualmente, todas as pessoas serão reconciliadas com Deus e alcançarão a salvação. Segundo essa visão, o amor e a graça de Deus são tão abrangentes que, eventualmente, todos serão redimidos, independentemente das suas escolhas ou crenças durante a vida terrena. O universalismo enfatiza o poder transformador do amor divino e a sua capacidade de superar todas as barreiras. Contrapondo, a visão do castigo eterno, presente em algumas interpretações bíblicas, coloca ênfase na justiça de Deus e nas consequências de escolhas espirituais. Para os que sustentam o castigo eterno, a ideia do universalismo pode parecer incompatível com a justiça divina, pois implica que não haveria consequências para o pecado ou por rejeitar a Deus. Segundo, aniquilacionismo. O aniquilacionismo afirma que as pessoas que rejeitam a salvação em Jesus Cristo enfrentarão a destruição final, cessando de existir. Segundo essa perspectiva, o castigo eterno não é um sofrimento consciente e interminável, mas sim a aniquilação da existência após a morte. O aniquilacionismo argumentam que isto é consistente com a ideia de um Deus amoroso que não desejaria um sofrimento eterno às suas criaturas. Contraponto. A teologia do castigo eterno destaca a existência contínua da alma após a morte e a noção de uma separação eterna de Deus aos que rejeitam a salvação. Para os defensores do castigo eterno, o aniquilacionismo pode ser visto como uma minimização da seriedade do pecado e das suas consequências, pois sugere que a rejeição a Deus resulta simplesmente na cessação da existência em vez de um estado de punição. Ou seja, a crença na condenação eterna é firmemente mantida como uma realidade incontestável, com base nas escrituras sagradas, a partir da hermenêutica que utilizamos. A existência do castigo eterno é considerada uma verdade irrefutável para aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida. O pentecostalismo enfatiza a necessidade de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, através do arrependimento dos pecados e da fé nele como Senhor e Salvador. Acredita-se que a salvação é obtida somente por meio da graça de Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz. No entanto, também se acredita que a rejeição consciente dessa salvação resulta numa separação eterna de Deus e num destino de castigo. A ideia do castigo eterno serve como um lembrete solene da seriedade do pecado e da necessidade de buscar-se a salvação em Jesus Cristo. É uma motivação para compartilharmos o Evangelho e advertir as pessoas sobre as consequências eternas da rejeição de Deus. Conclusão. É importante ressaltar que o amor e a misericórdia de Deus não são negligenciados. Acredita-se que Deus deseja que todos sejam salvos e oferece oportunidade de arrependimento e perdão até o último momento. A visão em relação do castigo eterno
É um lembrete do chamado urgente para buscar a Deus e aceitar a sua oferta de salvação enquanto há tempo. Em última análise, o entendimento do castigo eterno é fundamentado nas Escrituras e na crença na justiça e soberania de Deus. Trata-se de uma convicção que impulsiona os crentes a compartilhar o Evangelho e a viver uma vida de santidade com vista à preservação de sua alma e da alma dos que estão ao seu redor. Que essa compreensão do castigo eterno nos motive a buscar a Deus de todo o coração, a compartilhar o amor de Cristo com ousadia e a viver uma vida dedicada a Ele, confiantes na promessa da vida eterna para aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Voltando para a lição, a conclusão, ela nos diz assim: Jesus disse: na verdade, vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Esse versículo mostra uma verdade sobre o alcance da salvação em Cristo Jesus e da perdição eterna para aqueles que rejeitam o amor de Deus e o seu plano salvífico. Onde você vai passar a eternidade? Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editado pela editora CPAD, lição de número 13, que trouxe o título Fé para crer na realidade do sofrimento eterno. Na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio da lição de número 14, a última lição desse quarto trimestre, e vai estar trazendo o tema Fé para crer no fim da história e na condenação eterna. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.